E aí, bom dia, 8 da manhã, mais 45 minutos. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Bola aqui na tela da Rede TV. Sextou! Hoje tem sexta-feira com muitas informações pré-rodada. Vamos falar bastante do São Paulo e de outras coisas mais aqui no nosso Papo de Bola na Rede TV. De segunda a sexta, desde esse horário, às 8h45 até às 9h30. Todo dia você encontra a nossa resenha aqui na Rede TV. Então, divulgue, compartilhe e participe com a gente. Tudo bom, Fernando Fontana? Boa sexta-feira. Para você também, Marcelo, para todos os amigos do Papo de Bola. Hoje o programa recheadíssimo. Vamos falar da derrota do São Paulo na Libertadores contra o fraco Binacional. Você vai ver um gol que o Paulo Sérgio, que não é o nosso Paulo Sérgio, perdeu, o Paulo Sérgio do ABC contra a equipe do Vasco. Também vamos detalhar um pouquinho desse possível acordo do Santos com o Robinho e a pressão que está sofrendo o Corinthians para o jogo de amanhã contra o Novo Horizontino. Se quiser participar, participe com a gente aqui na hashtag Papo de Bola no Twitter. Vamos ler sua mensagem. É isso aí, vamos juntos aqui no Papo de Bola, começando, claro, com o caso Ronaldinho Gaúcho, que movimentou a imprensa esportiva ontem e hoje também. Aparentemente, está tudo resolvido, você está vendo imagens aí da abordagem dos documentos falsificados, né? O Ministério está investigando esses 3 que foram indiciados. Agora, tem um detalhe em todo este caso do Ronaldinho. Ele perde, porque ele só está envolvido em polêmica. Exato. Há quem diga, inclusive, que algumas coisas, alguns seriados, coisas dele que iam sair na televisão, não vão mais sair por causa dessa situação. Veremos. Tem uma imagem ainda falando sobre esse caso que repercutiu muito no Paraguai. Dá uma olhada nessa foto, gente. Memes. Não é Jaiminho o carteiro. Não é. É o delegado Miguel Lopes Russo que cuidou do caso. E depois deu uma de fã. Publicou ainda no Instagram dele, nas redes sociais dele, essa foto com o Ronaldinho Gaúcho. Como a repercussão disso, evidentemente, não foi tão legal e foi muito grande, ele se justificou, pediu desculpas, dizendo o quê, Fefon? Ele acabou dizendo que as coisas não aconteceram da maneira que deveriam acontecer. Tá? Agora, o cara tietar o Ronaldinho Gaúcho, isso tá na cara que os caras queriam prender o Ronaldinho Gaúcho para ganhar status. Você concorda comigo? Essa foto aí tá clara. Dá para perceber isso nitidamente. Realmente lamentável, né? Eu acho que depois do cara ter sido acusado de ter passaportes ilegais, documentação falsa, você acaba tirando uma foto com um cara que acabou de sair da delegacia, aí não dá, né? Legais mesmo foram os memes que estão saindo desde ontem em relação ao Ronaldinho Gaúcho. Olha lá, ó. Ronaldinho é detido por Ronaldinho PM. Teve uma imagem legal do álbum da Copa com a seleção paraguaia. Tá aí, ó. Com o Ronaldinho colado como intruso na seleção paraguaia. A cartinha do FIFA de Legends, olha lá, ó. Do Ronaldinho com a bandeira do Paraguai, com 95 de overall. Pessoal, é criativo, né, Fefão? É criativo. Tem até uma carteira de motorista do Ronaldinho Gaúcho no Havaí, pô. Até isso de meme os caras colocaram. Quer dizer, Ronaldinho Gaúcho virou motivo de galhofas, como dizia um amigo meu. Ridículo, hein? Dá pra você melhorar nesse quesito aí, principalmente na sua imagem, né, Ronaldinho? Não dá pra você ficar manchando ela toda hora, pô. Engraçado como os craques brasileiros não cuidam de si mesmos, né? O Ronaldinho também teve aquela história com os travestis lá no Rio de Janeiro. Sim. Então, os caras não se preocupam com a repercussão das coisas. Mas tá aí a internet para deixar a gente feliz nessa sexta-feira. Vamos falar de futebol aqui no Papo de Bola? Afinal de contas, tivemos mais um grande capítulo da Copa do Brasil, a Copa do Capeta. O Vasco da Gama entrou em campo ontem e venceu o ABC no Maracanã, garantindo a sua vaga para a próxima fase da competição. Aqui no nosso Papo de Bola na Rede TV, porque ontem São Paulo estreou na Copa Libertadores, torcida tão ansiosa, uma expectativa tão grande, né, em relação à volta do tricolor à Copa Libertadores da América. Jogo na altitude, mas contra um time muito fraco, atual campeão peruano. E o São Paulo acabou se tornando o único brasileiro a estrear com derrota. Perdeu de virada para o Binacional. Vamos ver os lances e os gols. Emocionado, chateado, e é normal. Normal, acho que são pontos importantes que a gente deixou escapar, não poderia ter deixado escapar. A gente sabe que o time tinha condições de ganhar aqui dentro, ou ganhar pontos importantes, e uma vitória mesmo. E agora
tem que usar, não tem muito tempo, né? Quarta-feira já tem jogo, mais um jogo, além do jogo do Campeonato Paulista, mas para a Libertadores, quarta-feira, eles têm que mostrar o poder de reação. Foi isso que foi conversado ali dentro, né? Que ele usar esse golpe, né? Que todo mundo sentiu para reagir, mostrar personalidade, mostrar força para um time que quer chegar longe. Péssimo mesmo. Vamos falar agora de futebol turco, afinal de contas amanhã tem jogo aqui na tela da Rede TV, Fenerbahçe contra Denizlispor, mais um capítulo da crise dos canários amarelos lá em Istambul. Vamos falar um pouquinho do campeonato turco, direto do velho continente. Alô, Peterson Isidoro! Bom dia para vocês e para toda a galera sempre ligada aqui no nosso Papo de Bola. Olha, ingredientes não vão faltar para que o jogo de amanhã, que a gente mostra ao vivo, tenha fortes emoções do início ao fim. Tudo porque o Fenerbahçe, um dos gigantes aqui da Europa, precisa desesperadamente da vitória para espantar a crise no clube e para acalmar a ira dos fanáticos torcedores. Né? Deu uma segurada assim, eu acho que a pressão deu uma abafada, né? O Gesualdo vai ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar nesse time do Santos, quer dizer, até pelo menos 2 ou 3 resultados negativos, né? O Santos ainda precisa melhorar muito com ele, ainda é um time muito lento, né? Precisa fazer melhor essa transição, mas pelo menos deu uma aliviada na pressão do Gesualdo. É isso aí, quem também joga nesse final de semana, amanhã às 7 da noite, é o Corinthians. O Corinthians tem um jogo muito difícil amanhã, muito importante. O Timão é lanterna do seu grupo no Campeonato Paulista e pega o Novo Horizontino, uma das melhores campanhas do campeonato. Fora de casa em Novo Horizonte. O Thiago Nunes, Fernando Fontana, teve mais uma semana inteira para trabalhar e o corintiano está esperando que o time jogue melhor. E precisa jogar melhor mesmo. A pressão em cima do Thiago Nunes está grande. O Corinthians não vem tendo um futebol muito bom, né, do que aquilo que se esperava. Inclusive, o Thiago Nunes, ele teve a Florida Cup. Eu acho que isso atrapalhou um pouquinho a pré-temporada do Corinthians, né? Então, ele não conseguiu treinar. E agora teve uma semana inteira para tentar aperfeiçoar alguns erros. Vamos ver se o Corinthians se porta um pouquinho melhor e está precisando. O Corinthians precisa desse resultado. É o lanterna do grupo, precisa vencer de qualquer jeito. E aí a gente vai ver como que esse time do Thiago Nunes vai se apresentar. Acho que melhor. Não terá ainda o Ramiro. Isso. Ramiro ainda está fora. E o Ione Gonzalez também não treinou. E aí o Ione Gonzalez pode ser desfalque também nesse time do Corinthians. Aí deve entrar o Everaldo. Aí deve entrar o Everaldo, com certeza. Vamos aguardar. O Corinthians precisa render mais para jogar um pouco melhor. O Ederson chegou agora, né, vindo do Cruzeiro. Não sei se vai jogar, deve, pelo menos no banco, deve participar dos relacionados. O Corinthians deve divulgar a lista aí nas próximas horas para a gente conferir. O jogo, repito, é difícil. Amanhã, 7 da noite, na segunda-feira, o Papo de Bola vai trazer a repercussão do resultado para o Corinthians do André Sanches, que vive talvez o seu pior momento em muitos anos, né, como presidente do Corinthians, né? Além de virar alvo direto dos protestos da torcida, tá aí o Andrés no clube, na sede do clube lá no Parque São Jorge. Agora o Conselho Deliberativo do Timão pode pedir o impeachment do presidente. Em abril agora, o balanço financeiro do clube vai ser analisado por esse conselho. E a dívida do Corinthians, que já foi tema aqui do Papo de Bola outras vezes, é muito alta. Se essas contas forem reprovadas, a oposição pode abrir o processo contra o presidente e tentar iniciar um movimento de derrubada do Andrés no cargo. Lembrando que 2020 é ano de eleição no Corinthians no final do ano. Exatamente, e eu vou te falar, até em cima disso que você falou das eleições, antes, toda vez que a situação colocava um candidato, esse candidato ia ganhar com certeza. Hoje, a situação já não está tão forte assim para vencer novamente as eleições. A pressão em cima do Andrés está muito grande, o Andrés sofre uma pressão e também ela aumenta por causa dos maus resultados, porque se tivesse se classificado na Libertadores, se estivesse bem no Campeonato Paulista, acredito que toda essa pressão que o Andrés esteja sofrendo nesse momento seria uma pressão bem mais amena, né? Seria amenizada essa pressão, então eu acho que a situação do André Sanches não está nada fácil. E é o que você falou, se tiver eleições, a situação corre grande risco de não vencer desta vez e faz várias eleições que a situação vem vencendo. Nossa, muitos anos, desde 2007, né, quando essa gestão assumiu, esse grupo assumiu, e até porque a situação anda também, de certa maneira, um pouco fragmentada. Já ouvi boatos, não sei se exatamente é verdade ou não,
que o Mário Gobi, que era o presidente do Corinthians no título mundial, né, de 2012, estaria pensando em se candidatar à presidência. E não necessariamente pelo grupo do Andrés. Não pelo grupo do Andrés, e foi perguntado para o Andrés há 3 semanas se o Mário Gobi seria candidato. O Andrés ficou revoltado com a pergunta, virou para o repórter e falou o seguinte: pergunta para ele, pô, você vai perguntar para mim? Então, quer dizer, situação tá ruim lá, viu? Para os lados do Andrés e para os lados do Corinthians. É, crise no Corinthians, né? Vamos falar do Palmeiras agora também. Palmeiras que venceu na Libertadores e agora joga amanhã pelo Campeonato Paulista em casa contra a Ferroviária lá no Allianz Parque, em São Paulo. Palmeiras que talvez dê uma segurada, já está com a classificação encaminhada, a liderança do grupo também é uma coisa que está bem no radar do Palmeiras, está próximo de ser assegurada. Acho que não precisa escalar todo mundo, porque semana que vem tem Libertadores de novo, né? O Felipe Melo está suspenso, não jogaria mesmo, né? O Palmeiras vai colocar um time misto, treina hoje pela manhã na Arena do Palmeiras, até para se acostumar um pouco mais com esse gramado sintético, já que a reforma do CT ainda não acabou, né, do gramado sintético, e o Palmeiras deve meter um mistão. Lembrando que o Palmeiras, inclusive, está de olho no Gregóri do Bahia, sim, né? Bom O volante, que foi muito bom bem jogador no Campeonato Brasileiro. Hoje terá uma reunião e pode acontecer a contratação do Gregóri no Palmeiras. O Palmeiras já tem 500 volantes, pô. O Palmeiras também, assim, não dá para entender, né? Aí escala o Ramírez na Libertadores. Pois é, isso não dá para entender, né? Você tinha Zé Rafael, né, que estava bem, inclusive, e aí você coloca o Ramírez e fica aquele buracão, né? Entre meio campo e defesa. O Tigre pôde contra-atacar várias vezes e quase marcar. Realmente o Palmeiras se complicou nesse meio de campo aí na Libertadores. Palmeiras que joga terça-feira que vem, né, contra o Guarani do Paraguai. Joga em casa, né? Isso. Seria o Corinthians. Então, é isso que eu ia falar. Não é Corinthians, né? O Guarani do Paraguai. Não, o Guarani passou. Tá. Vai ser o Guarani do Paraguai. Olha só, o Palmeiras, a gente falou de chegadas possíveis, o Palmeiras também está dando uma limpada no elenco e um dos caras mais antigos do clube, né, que estava lá há mais tempo, foi negociado com o Cruzeiro, o Jean. O Jean, lateral, volante e tal, vai para o Cruzeiro por empréstimo, né? Exatamente, empréstimo de 1 ano, com possibilidade de mais 1 ano. Palmeiras e Cruzeiro vão dividir os salários do Jean. Lembrando que, além do Jean, o Guerra também está esperando ser negociado. O Palmeiras pode se desfazer do Guerra, ele nem está sendo aproveitado, nem está sendo inscrito nos campeonatos, então o Guerra é outro jogador que pode estar deixando o Palmeiras também. O Palmeiras está aí, aos poucos, construindo uma nova geração de jogadores ali. Luxemburgo tem mais ou menos essa incumbência, né? Não só de tentar ganhar os títulos, mas dar uma mudada no elenco. E já fez isso bastante, né? Já fez isso. Se você vê o time que foi eliminado pelo Grêmio na Libertadores do ano passado e tal, mudaram quase 6 ou 7 jogadores, né? Então, quer dizer, ele está mudando um pouquinho o vestiário. Tinha muito jogador acomodado e o Vanderlei Luxemburgo, aos poucos, de mansinho, parece um mineirinho, está fazendo essas mudanças nesse time do Palmeiras. Né? Nesse sentido, o Luxemburgo realmente é um cara ideal, né? Porque ele tem tarimba para fazer isso, para matar uma situação dessa no peito e sair para construir um novo Palmeiras. Foi aquilo que o palmeirense queria no final do ano passado. Vamos falar de futebol da Itália, afinal de contas, nesse sábado, depois de muitas idas e vindas por causa do coronavírus, não tem jogo amanhã do Campeonato Italiano, não tem jogo aqui na Rede TV do Campeonato Italiano, porque a Série A resolveu mexer na tabela do campeonato. Nesse final de semana, então, jogos reservados, datas reservadas para os jogos adiados, todos no domingo. A semana do futebol italiano foi de muitas brigas, muitos desentendimentos, e o Renato Senise conta essa história toda para você aqui no Papo de Bola. Bom dia, companheiros do Papo de Bola. O coronavírus provocou um pequeno caos no calendário do futebol italiano. A rodada que iria acontecer nesse fim de semana foi adiada. As partidas da rodada anterior, do último fim de semana, que foram adiadas, serão realizadas 5 nesse domingo, mais uma partida na segunda-feira. Tal que eles fizeram, e isso muda demais a preparação do time. Atrapalha. Um momento sul-americano na organização europeia do futebol. Vamos para uma rápida pausa aqui no Papo de Bola. Daqui a pouco tem seleção brasileira. Hoje tem convocação do Tite. A gente volta já. 9h25.
6, estamos de volta aqui no Papo de Bola para falar de seleção brasileira. Logo mais, às 11 horas da manhã, tem convocação. O técnico Tite vai dar entrevista coletiva e vai anunciar os seus escolhidos para mais uma rodada de amistosos. Os últimos antes das eliminatórias, né? Que já começam em 2020 as eliminatórias. Aí, Fefon, eu não sei se eu espero alguma novidade, porque o Tite também, eu vou te contar, o cara não muda nada nunca. Ele convoca os caras sempre os mesmos e esse ano ele tem um planejamento diferente, né? Porque ele tem a Copa América e tem os Jogos Olímpicos e as eliminatórias. Com o Campeonato Brasileiro rolando, então ele vai ter que pensar num monte de coisas para montar os times para aquelas que são as principais competições do ano. Eu, Marcelo Duó, se fosse o técnico da seleção brasileira, dava um bico nas duas e o que interessa são as eliminatórias, porque o Brasil precisa classificar para o Catar em 2022. Né? Concordo com você, Marcelo, e acho que ele vai mesclar nessa convocação. A gente até soube que o Tafarel estava vendo, né, Volpe, o jogo do Volpe e tal, e aí ele acabou vendo o Ivan. Acredito que o Ivan vai estar nesta lista aí, porque o Ivan jogou demais, o Volpe até falhou no jogo, mas o Ivan jogou demais. Acredito que o Bruno Guimarães pode ter uma chance, que está no Lyon, que é um bom jogador. Uma ótima estreia na Champions. Exatamente. Diego Luiz do Aston Villa também, que é um jogador importante também, que tá indo muito bem, pode ser que seja Será que ele vai levar o Gabigol? Então, eu acho que ele pode levar o Gabigol sim, né? hora, né? Até por ser amistosos, ele precisa fazer os testes, né? Claro que o Gabigol, eu acho, na minha opinião, ele está abaixo dos jogadores que atuam na Europa hoje. O Gabriel Jesus, por exemplo. Gabriel Jesus tem 18 gols na temporada, que não é pouco, né? Sim. Na temporada europeia e tal. Agora, o Gerson do Flamengo pode ter uma chance, que eu acho Também que é bom gostaria de jogador, ver. né? Eu gosto do Gerson. Então, eu acho que essas surpresas podem aparecer na lista, assim, dele. Amanhã toda a repercussão disso aqui. Amanhã não, segunda-feira, né? No Papo de Bola, a repercussão dessa lista do Tite, a convocação e o Bola na Rede na madrugada de domingo para segunda. Né, Exatamente. Estaremos juntos. Bola na Rede. Estaremos juntos, Marcelão. É isso aí. A dupla não para. Não para, não para. Fefão, até lá. Até lá. Até amanhã também com futebol. Tem Campeonato Turco e Campeonato Mexicano. Fique com Augusto Xavier.